Assisti 43 novos animes essa temporada e esses são os 10 mais promissores que você deveria dar uma chance. Começando com Black Torch, esse é o shonen de ação dessa lista. O protagonista Jiro é o descendente de uma família de ninjas e tem algumas habilidades como conversar com animais. Certo dia ele encontra um gato ferido e leva para casa. O animal se revela como Urago, um Mononoke poderoso que é caçado tanto por humanos quanto por outros Mononokes. Em uma dessas perseguições, os dois ficam em perigo e Irago decide se fundir com Jiro, que derrota o Mononoke, mas é capturado por um esquadrão especial do governo, no qual ele vai ter que trabalhar de agora em diante. Ou seja, é uma obra que segue a linha de Jujutsu Kaisen e Chainsaw Man, mas tem uma animação e personagens inferiores a esses dois. Mesmo assim é uma boa opção para passar o tempo. Para matar a saudade de Shokugeki no Soma, um raro anime de culinária. Ele se passa no maior restaurante de comida chinesa do Japão e tem como protagonistas esses dois: Kiriko, a herdeira do restaurante, e Jan, o neto do maior rival do avô da Kiriko. Ambos são energéticos, rivais e querem provar que a visão correta do que é ser cozinheiro é a deles. Esse é um anime bastante voltado para comédia, com personagens caricatos e expressões exageradas, e parece ter uma boa animação para uma obra do gênero. Fala sobre a Kuroi, uma garota que parece uma humana comum, mas na verdade é um kaiju. Por conta disso, toda vez que ela sente uma emoção forte, acaba tendo parte do corpo ou até o corpo inteiro transformado nesse kaiju. E por isso ela passou anos se escondendo das pessoas. Mas tudo muda quando ela conhece o Minami, porque ela se apaixona e vive situações cada vez mais malucas por conta das suas transformações. É um anime que foge bastante do convencional e devo destacar que é daqueles romances sem enrolação para quem gosta. Um dos mais comentados da temporada e não é para menos. A comédia romântica seinen focada no Sasaki-san. É um trabalhador de uma Black Company e tem como únicos prazeres na vida fumar e fazer compras no supermercado onde a Yamada-san trabalha. Ela é uma atendente de caixa, que assume no trabalho uma personalidade fofa, mas na verdade ela também fuma e é bastante zoeira. Um dia, depois de terminar o turno e se trocar, ela chama o Sasaki para fumar com ela atrás do supermercado e decide tirar uma com a cara dele fingindo ser uma outra pessoa, a Tamaya. E a história segue a partir daí. É um anime leve, tranquilo e divertido com personagens agradáveis. Uma ótima opção para quem quer fugir dos animes de ação. Yasumi era uma garota sem amigos, mas isso mudou quando ela conheceu o mangá Robota Ippokoto. A partir daí ela nunca parou de ler mangás e sempre levava o favorito com ela para qualquer lugar que fosse, até mesmo levando broncas da professora por causa disso. Um dia a autora desse mangá anunciou o volume 2, e a Asumi foge da ilha que ela mora e vai até a Expo para poder comprar esse volume. Mas chegando lá, ela descobre que na verdade a mangaka favorita dela é a professora. A história segue então com um novo clube de mangás da escola, em que a Yasumi, a professora, a melhor amiga da Yasumi e outras duas garotas, uma a melhor desenhista da escola e outra uma colegial que já é uma artista profissional de mangá, fazem parte. É um daqueles slice of life de comédias com garotas fofas, e fala até bastante sobre como que é o processo de desenhar mangás e outras coisas desse mundo. Então se tem curiosidade para saber sobre isso, talvez também seja uma boa opção para você. The Ghost in the Shell se passa em um cenário futurista com androides, transmissões de pensamentos, realidade virtual avançada e outras coisas do tipo. Nós acompanhamos um esquadrão e a sua líder, a Kusanagi, e suas operações contra o crime organizado. A animação é muito boa, tem bastante ação e a construção de mundo é interessante. Mas coloquei em quinto lugar porque à primeira vista parece um pouco corrido e algumas coisas ficam meio difíceis de entender por conta disso. Mas estamos no começo da temporada, essas coisas podem mudar e esse é tranquilamente um anime que pode ser um dos 3 melhores dessa temporada, talvez até o melhor, né? Esse é um Yuri, então se você quiser pular, cronômetro na tela. Dito isso, Kimishino certamente merece estar nessa lista. A história se passa em um mundo com magia, em um orfanato escola que treina as crianças como soldados para uma guerra. A China é uma garota que perdeu a sua companheira de quarto na mais recente batalha, e ela parece ter um histórico com esse tipo de situação. À noite ela encontra na igreja do local uma garota ensanguentada, mas não com o sangue dela, e sim com o sangue dos inimigos. Então a partir do dia seguinte, elas passam a dividir o quarto. A história então segue com o desenvolvimento dessas duas. A protagonista, que é a mais fraca da turma e detesta a guerra,
uma soldado de elite que não vê problema nenhum em matar os outros. E é esse contraste junto com uma boa animação, direção e escrita que fazem esse anime ser um dos mais promissores dessa temporada. Esse se passa no Japão alguns séculos atrás. O protagonista é um garoto pequeno, filho do líder de uma trupe de dança que tem ganhado fama nos últimos anos, mas ele próprio não gosta muito dessa coisa de dançar. Mas isso muda quando ele vê a dança desesperada de uma ex-dançarina, que agora é prostituta. Encantado pelo que viu, a dança, ele agora sai explorando em busca de encontrar sua própria forma de dançar. A história também parece trazer um pouco de misticismo na figura desse eremita, espírito. Alguma coisa deve ser entre esses dois. Eu recomendo que você assista os 2 primeiros episódios e então tome sua decisão. Na verdade, essa é a recomendação que eu daria para todos os animes dessa lista. Esse fala sobre uma sereia que se torna humana para encontrar o verdadeiro amor, mas acaba falhando. Por conta disso, todos no reino dela ficam em perigo e dependem dela encontrar esse amor na sua segunda chance para serem salvos. Sayonara Lara foi o anime que teve o melhor episódio de estreia nessa temporada. É lindo visualmente, emocionante, enfim, esse primeiro episódio é uma obra de arte. Já os episódios seguintes não são tão impactantes, mas tem uma boa comédia. A história é cativa, as personagens são boas, é divertido, vale a pena dar uma conferida nesse. Antes de ir pro top 1, gostaria de citar alguns animes que, apesar de não estarem entre os 10 da minha lista, são bons o suficiente para você pelo menos gastar um tempinho neles. A Naori-san é uma comédia romântica em que o Mao e a Yusha vêm ao nosso mundo, mas em vez de trabalhar no McDonald's, dessa vez eles são professor e aluna. Não é tão bom como o antecessor, mas dá para o gasto. Já Neiju Senki Dekimokuroku tem uma proposta bem interessante. Infelizmente o vilão é ruim e a obra é bem rushada, mas por que não dar uma chance? Tomenayoro é uma comédia romântica na faculdade entre um garoto tímido e uma garota cega, o que já serve para fugir um pouco do comum. Putsutsu Kanakujo é um daqueles animes que se passa num palácio chinês. Nesse, a protagonista teve o corpo trocado com o da vilã, ficando com a culpa dos crimes da vilã sem poder se defender. Himawari Circus é sobre a filha do melhor trapezista do mundo, que é vendida entre aspas para um circo pequeno pelo pai em troca de um empréstimo. Ela então vai ajudar esse circo a evitar a falência e evoluir. Por fim, Nekotoryu é sobre um dragão que é criado como filho adotivo de uma gata Sith, com quem ele aprende habilidades não naturais. Ele então se torna um dragão imperador e passa a proteger os descendentes dos irmãos adotivos. Esse anime não tem regra de 2, em vez disso são várias histórias, cada uma envolvendo uma aventura diferente de um desses sobrinhos gatos do dragão. Muitas dessas aventuras relacionadas ao mundo dos humanos. Agora voltando com o nosso top 1, disparado o melhor da temporada. Ele conta a história de Sitara, uma escrava que vai parar numa família de estudiosos. Lá ela conhece Mohamed, filho da sua dona, que tem a mesma idade que ela e ensina que com conhecimento você saberá o que fazer em qualquer situação. Um tempo depois ele se muda para longe, mas ela continua seguindo o caminho que ele ensinou, até que Tolui, filho de Gengis Khan, invade a cidade de Tuzo, roubando livros elementos e matando a dona de Sitara, que era agora praticamente uma mãe adotiva para ela. Sitara é levada como escrava e terá que colocar à prova o ensinamento de Mohamed, sobrevivendo no meio do território mongol. Melhores histórias muitas vezes são aquelas que você acompanha principalmente por conta dos personagens, e esse é o caso aqui. O primeiro episódio te leva a querer conhecer tudo o que vai acontecer com a Sitara, enquanto o segundo mostra que as coisas não vão ser tão fáceis como você inicialmente pensou. Se o anime não piorar muito nos próximos episódios, tem tudo para ser um dos melhores do ano. Seja como for, espero que você dê uma chance aos animes dessa lista, claro, os que você não assistiu ainda, e que eles sejam do seu agrado. Dito isso, esse vídeo vai ficando por aqui, muito obrigado, até a próxima e se inscreve aí por favor.